Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho mais sobre o livro Mentiras Incendiárias. O Mentiras Incendiárias é um suspense publicado aqui no Brasil pela Faro Editorial e é o primeiro livro da Jennifer Álvares e vai falar de 5 jovens que eles vão causar um incêndio de forma acidental em uma das florestas na Califórnia. Esses 5 jovens fazem parte desse grupo de amigos que eles se intitulam os Monstros. Faz muitos anos que eles estudam juntos, eles têm uma relação que vem já de bastante tempo e eles costumam passar os verões juntos. E nesse caso aqui é o último verão deles antes de eles irem para a faculdade, então eles querem aproveitar, querem se divertir. E tem esse lago que fica na Gap Mountain e eles resolvem ir para esse lugar, né, para passar a tarde. Só que eles estão em temporada de incêndios na Califórnia, que é aquele momento em que o tempo está extremamente seco, muito propenso a incêndios, então toda a população tem que tomar muito cuidado com essa questão. Eles têm diversas regras, tem um monte de leis, tudo estipulando o que pode ou não pode ser feito em virtude dos possíveis acidentes, dos possíveis incêndios. E o que vai acontecer? É que esses jovens estão lá nesse lago se divertindo e tal, o clima tá bem seco, a floresta tá seca, e eles vão fazer uma coisa muito errada, e essa coisa errada vai acabar botando fogo na floresta de Gap Mountain e o incêndio sai totalmente de controle. É questão de segundos, gente. A coisa acontece e segundos depois já tá pegando um arbusto, pegou fogo, aí uma árvore pegou fogo, de repente tudo começa a queimar e eles têm que sair correndo porque aquilo começa a se alastrar de forma assustadora. Só que, na lei da Califórnia, mesmo se você cause um incêndio sem querer, seja acidental, isso é crime. Você vai ser julgado de forma criminal. E se, porventura, esse incêndio causar a morte de pessoas, essas mortes são consideradas assassinato. Então, eles sabem que o que eles fizeram é muito sério e que pode destruir a vida deles para sempre. A Hannah, que é a nossa protagonista, que é essa jovem de 18 anos, ela é filha do xerife. Então ela conhece todas as leis em relação aos incêndios e ela sabe exatamente o que pode acontecer com eles a partir do momento em que eles causaram isso. Então assim que eles saem daquele lugar, ela já conduz os 5 para que eles mintam. Ela diz, olha gente, é o seguinte, tem tal lei e a gente não vai se safar, nós vamos ser presos, vamos ser acusados e a nossa vida vai ser destruída. Então a única solução é, vamos mentir, vamos falar que a gente estava em outro lugar, que a gente não sabe de nada. E a partir desse momento, dessa mentira que ela convence todos a contar, é que a história vai se desenvolver. Essa primeira parte do livro, gente, tem um ritmo muito acelerado, porque assim, é o fogo se alastrando e as pessoas da cidade tendo que fugir. E é uma coisa muito rápida, o fogo se alastra de forma assim, bem parece real, né? A gente escuta as notícias, né? Isso acontece muito lá nos Estados Unidos, esses fogos na Califórnia que se alastram em questão de minutos, e aqui no livro a autora passa essa rapidez, né? Essa angústia que dá nesses habitantes, porque eles têm que largar tudo, largar a casa, largar os animais, tem que sair correndo, entrar no carro e levar só as roupas do corpo realmente, porque é muito rápido. Então a primeira parte do livro é super acelerada porque é eles fugindo desse incêndio. E ao mesmo tempo que eles estão fugindo, a Hannah e os amigos dela sabem que são os responsáveis. Então eles têm que fugir e ficar de boca fechada, né? Mas, claro que todo incêndio tem uma investigação. E quando o incêndio começar a ser controlado, diversos órgãos governamentais que foram criados para lidar com os incêndios, eles começam a investigar. E aos pouquinhos o cerco começa a se fechar ao redor da Hannah e dos seus amigos. E eles têm que inventar e encontrar jeitos de fugir. É claro que uma história, um segredo que está sendo guardado por 5 pessoas tem uma probabilidade muito grande de que isso não dê certo, né? Porque cada um deles tem ali uma questão moral e isso começa a mexer com a cabeça deles. Nossa, o que a gente fez, olha, a cidade foi destruída por nossa causa, olha só o que aconteceu e tal. Isso começa a mexer com a cabeça deles. E aos poucos, alguns desses 5 amigos começam a oscilar. E a Hannah, que é a protagonista e é quem tá contando a história, ela é muito ferrenha de não, ninguém vai falar absolutamente nada. Vocês fiquem quietos, vocês digam
ela combina, né, uma história ali entre todos eles e todo mundo vai repetir a mesma história, hein? Ninguém pode falar nada. Só que a coisa não vai dar muito certo, né? Porque aos poucos eles começam a quebrar essa ligação que eles têm entre eles e a questão é saber quem vai ser o primeiro a dar com a língua nos dentes. Esse é um romance young adult, todos os personagens estão ali naquele limite de idade entre a adolescência e o início da idade adulta, então tem uma coisa que é muito presente no livro aqui, você vai se irritar com eles, tá? Eu me irritei, porque eles tomam decisões imbecis em vários momentos, umas coisas que não deveriam ser feitas, eles fazem, porque eles estão ali naquele momento em que realmente eles ainda estão entre a adolescência e a idade adulta, eles não são muito responsáveis ainda por várias coisas, então eles tomam várias decisões muito erradas, que como adulta, né, a gente lê e fica, ai meu Deus do céu, não façam uma coisa dessas, mas eles fazem. E isso é irritante, mas óbvio, se a autora colocou a história nessa idade, os personagens com essa idade, é porque isso é um elemento que faz parte da narrativa. Eles serem inconsequentes, eles serem irresponsáveis, faz parte do livro em si. A Hannah é um personagem que ela é fria e ela é calculista durante toda a história, você percebe isso. Ela tem uma mente bem manipuladora ali, né? Ela sabe que depende deles mentirem para que eles se safem no final. E ela vai fazer de tudo para manter a história, para que eles se mantenham nessa história. E ela é um personagem que oscila, assim, sabe? E a mente dela oscila bastante. E isso é uma característica da personagem, né? Essa mente dela que vai e volta. Porque em determinados momentos ela tá lá pensando com remorso do que ele fez e no minuto seguinte ela sai pra namorar. Simples assim. Porque a cabeça dela funciona desse jeito, né? E é até por isso que é tão mais fácil pra ela manter a mentira do que pros amigos dela. Porque na cabeça dela, ela consegue levar uma vida tranquila com aquilo que eles fizeram. Sabe? Na cabeça dela isso funciona e é uma característica da personagem. Teve só duas coisinhas que me incomodaram um pouquinho na história. Uma foi a personalidade dos amigos da Hannah, que eu achei que eles têm personalidades muito genéricas, pouquíssimo aprofundadas, e são personagens que eu não consegui sentir esses personagens, esses outros 4 amigos da Hannah. Pra mim eles eram super genéricos, iguais a diversos outros personagens que eu já li em outros livros. Eles não tinham nada na personalidade que realmente me fizesse gostar, ou mesmo desgostar demais deles, assim, né? Eu acho que um personagem ele tem que ser capaz de te fazer sentir um amor extremo ou talvez um ódio extremo. E os 4 amigos da Hannah, pra mim, eram totalmente diferentes. Eu não me preocupei com nenhum deles. Pra mim, se eles fossem presos, se eles não fossem, não faria diferença nenhuma. E eu acho que a autora pecou um pouquinho ali na hora de criar essas outras personalidades. A Hannah é um personagem bem delineado porque ela é a protagonista. Mas os personagens secundários que estão à margem, eu não senti uma criação ali muito potente em relação, né, da autora. Foi uma coisa que eu acho que deixou um pouquinho a desejar. Outra questão que eu também fiquei um pouquinho assim em relação ao livro é que tem cenas muito importantes que a autora trabalha rapidamente. São coisas que tinham potencial para serem trabalhadas de uma forma um pouco mais desenvolvida mesmo. E a autora deu uma pincelada ali e fechou a história. Enquanto outras cenas que não tinham lá muita importância, ela se alongou um pouco além do que eu achei necessário. Mas esse é o primeiro livro da autora. E eu acho que são coisas que no primeiro livro às vezes acontecem. Que é essa... você ainda não sabe exatamente qual momento é mais importante, talvez, né? E essa questão da personalidade dos personagens secundários é algo que pode vir a ser melhor trabalhado numa outra história. Então, como é o primeiro livro da autora, pra mim, tudo bem, eu dei um super desconto em relação a essas duas questões. Se você gosta de young adults, gosta de mistérios, gosta de romances que tenham esse tom mais acelerado, eu acho que você vai gostar muito desse livro. Como eu falei, é um livro sobre adolescentes, né? Adolescentes indo para a idade adulta. Então, a irritação com os personagens faz parte, tá? Vá sabendo disso já. Mas é uma história que vale realmente a pena. E a autora fala que muito no final do livro tem uma nota dela em que ela fala sobre essa questão dos incêndios, que ela passou pelos incêndios lá na Califórnia, ela passou por essa situação, ela sabe o que é ter a vida mudada, a vida destruída por causa do fogo. E essa é uma questão que aqui no livro me chamou muito a atenção, porque mesmo quando a gente assiste as matérias, né, as notícias sobre esses incêndios, a gente nem sempre tem uma noção da proporção que essas coisas tomam em questão de minutos. E ela mostra realmente aqui que é muito rápido, você não pode piscar que o incêndio já se alastrou e por isso é necessário tanto cuidado e que essas coisas sejam levadas muito a sério.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Mentiras Incendiárias da Jennifer Alvarez. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo no box de descrição. E é isso, beijão e a gente se vê no próximo vídeo.